Gente, nessa noite nós pensamos para você em ser um momento onde a gente pudesse discutir sobre alguns temas. E quantos viram o cartaz que saiu nas redes sociais? O tema do nosso Quinta Mais é o jovem na contemporaneidade, meia-idade. Difícil falar esse nome, amém? E aí, dentro desse tema geral, nós vamos ter alguns blocos com subtemas, amém? A proposta é fazer algo, como eu disse, informal mesmo, que pareça aí uma conversa, que você possa sair dessa noite aí edificado também. Welder, eu pensei que ia ter alguém aqui pregando, que fosse cuspir fogo em mim, que eu fosse dar cambalhotas no Espírito, e aleluias. Mas quantos sabem também, queridos, que através de temas, né, e de homens e mulheres de Deus inspirados por o Espírito Santo, através de um conselho dado aqui, querido, você pode receber uma instrução de Deus que pode salvar a tua vida, amém? Nós cremos muito assim. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Então eu creio que nessa noite vai ser uma noite de muita sabedoria sendo transmitida para a sua vida. Não tenha esse momento como um momento comum ou natural. Vai ser mais um momento que eu vou ficar de frente a um bocado de pessoas, elas vão estar falando. Preste atenção, eu quero convidar você também, se você estiver aí conversando, ou se você estiver não prestando atenção, ficando aí no teu smartphone, no teu celular, numa rede social, eu vou até você dar um puxão de orelha, amém? Então, preste atenção, porque eu tenho certeza que você vai sair dessa noite impactado daquilo que você vai ouvir através desses homens e mulheres de Deus, amém? Amém? Então, o primeiro tema que nós pensamos, na verdade eles nem sabem quais são os temas também, os subtemas, foi de propósito mesmo, para que eles pudessem ser pegos e a gente pudesse testá-los. Amém? Nosso primeiro bloco vai ser o jovem cristão, o papel do jovem cristão na sociedade, num aspecto sociocultural e econômico. Amém? Beleza? Então, o papel do jovem cristão na sociedade, afetando diretamente um aspecto sociocultural e econômico. Amém? Dentro disso, eu vou estar intermediando, assim, e dentro dos blocos eu vou pedir para alguém falar, certo? Ou eu vou perguntar, tem alguém que quer falar? Eles vão levantar a mão. Se não levantar, eu vou dizer, fale você. Aí eles vão falar de forma breve, rápida, amém? Breve, rápida, você não vai ministrar, não vai tomar a quinta toda, nem o tempo todo, porque a gente tem uma programação e outros blocos, tá bom? Você pode dar a sua opinião, baseado naquilo que a palavra de Deus diz também, mas seja sucinto, seja objetivo, seja guiado e inspirado por Deus para falar uma palavra rápida e que alcance o coração deles. Dentro desses blocos também eu vou abrir, depois que algum deles falar, para vocês levantarem a mão e participarem como? Perguntando ou trazendo também um complemento dentro daquilo que vai ser falado. Beleza? Posso contar com vocês também? Sim ou não? Pronto, vamos embora. O jovem cristão na sociedade, né? Afetando diretamente um aspecto aí sociocultural e econômico. Quem gostaria de falar primeiro sobre isso? Muitas mãos levantadas. Calma, um só de cada vez. Um só de cada vez. Eu gosto de algo. Vamos lá, vou começar a instigar vocês aqui. Eu gosto de algo que está escrito lá em Romanos 12, versículo 1 e 2. A Bíblia fala: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E essa palavrinha, quando a gente vai estudar um pouquinho sobre ela, diz respeito a uma palavra que se chama metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. Amém? Eu creio, querido, que como jovens, a Bíblia nos chama de fortes, a Bíblia fala que a gente é raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu creio que nós fomos criados primeiramente, unicamente, para sermos diferentes numa sociedade cheia de cópias. Amém? Nós somos criados para ir na contramão desse mundo. E eu sei que existe um sistema todo
Quando nós lemos essa mesma passagem na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, ela diz: não vos amoldeis ao padrão desse mundo. Ou seja, isso me diz, existe um molde e um padrão que o mundo quer que eu e você entre dentro dele e fique bem bonitinho conforme eles ditam. Mas quantos sabem que quando nós nascemos de novo, nós morremos para o mundo? Amém? Então você morreu para o mundo e agora 2 Coríntios 5, versículo 17 diz que você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Comecei. Quem continua? Eita, ainda bem que eu tinha levantado a mão, né? Ok. Então, gente, pensando um pouco sobre esse tema, né? Sobre os jovens, sobre contemporaneidade, sobre o papel da juventude, da juventude nos dias de hoje. O Espírito tratou um pensamento ao meu coração no que se refere justamente ao nosso papel na sociedade, né? E eu não posso deixar de pensar do nosso papel como cristãos, né? Muitas vezes a gente escuta, muitas vezes até em ministrações mesmo comparação da igreja primitiva com a igreja de hoje, né? Dos sofrimentos, das perseguições que a igreja primitiva sofreu, e vocês vão entender onde eu quero chegar. E o sofrimento e as perseguições que a igreja hoje sofre, né? E a gente normalmente escutamos dizer o seguinte: não se compara o que ele sofria para o que nós sofremos, né? Fisicamente falando, realmente, quando a gente compara, eles sofriam muito mais. Mas aí Deus tratou uma coisa ao meu coração quanto a uma perseguição que na contemporaneidade, né, nos dias de hoje, nós sofremos como cristãos, né, que é a perseguição psicológica, né, a perseguição do ter que ser e ter que ter, entende? E muitas vezes essa forte perseguição, essa ideologia de ter que ser, ter que ter, nos dias de hoje desvincula o nosso papel de cristãos na sociedade, entende? Porque você fica tão bitolado naquilo que você precisa mostrar à sociedade que você que você tem. E eu não estou dizendo que, entendo o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você não precisa ter ou precisa ser, entende? Até porque quanto mais eu tenho, quanto mais eu sou, possa ser que vá me ajudar a progredir no meu chamado, entende? Agora, você não pode, do que Deus tratou no meu coração foi que nós não podemos deixar com que essa perseguição do ter e do ser na sociedade desvincule o teu chamado, entende? Eu acho que o nosso papel, antes de tudo, é estar sensível o suficiente para entender o que Deus quer que nós façamos aqui na Terra, entende? E eu acredito que esse é o nosso principal papel na sociedade, é estar sensível o bastante para que as perseguições psicológicas dos dias de hoje não desvirtuem aquilo que Deus quer de nós, entende? Então nós precisamos estar sensível para isso, né? Deus ele tem um propósito para nós como jovens aqui na Terra, e nós precisamos estar maduros para entender que o que Deus chamou não é o que a sociedade ou o que as pessoas impõem. O seu curso tem que ser um curso que dá dinheiro, entende? A sua universidade tem que ser essa, porque a sociedade diz que essa é o que você tem que fazer, né? Então nós precisamos estar sensíveis para entender o que Deus quer que nós sejamos, o que Deus quer que nós façamos, qual a universidade que nós precisamos fazer para cumprir o chamado que Ele determinou para a gente, entende? Então, não deixe que a ideologia mundana, que os padrões desse mundo ditem as regras da sua vida, entende? Ditem quando é que você tem que casar, ou quando é que você tem que terminar a universidade, ou quando é que você tem que ter um filho, ou entende como é? Né, Jéssica? Faz 6 anos que eu e Jéssica é casada, e desde o primeiro ano que as pessoas olhavam para a gente e diziam: ei, já dá para ter um filho, né? Seja maduro para entender quando Deus quer que aconteça alguma coisa na sua vida, entende como é? Também não vá ser desleixado de
de não cursar, ou de não estudar, ou de não fazer os passos que normalmente a sociedade mostra, porque o que eu quero que você entenda é o seguinte, para encerrar aqui, tem que ser breve. Também com um tema desse, né, você precisa estar sensível para compreender o que Deus quer que você faça, amém? Eu acho que esse é o nosso maior objetivo aqui, amém? É cumprir o chamado de Deus aqui, amém? Ih, meu Deus. Tem algo que há um tempo eu ouvi, né, e me chamou muita atenção quando eu ouvi pela primeira vez. E eu comecei a me voltar para isso, né, a pensar e a me aprofundar um pouco nisso, que é a respeito dos 7 pilares da sociedade. Né? E eu acho isso muito legal. Isso nasceu lá atrás com o fundador da Jocum e outro ministro. Mas eu quero ler aqui para vocês quais são, né, as esferas, os 5 pilares da sociedade, as 5 esferas da sociedade. Né? Primeiro, família. Segundo, religião. Não é uma ordem, tá, hierárquica, tá, pessoal? Família, religião, educação, governo, mídia, artes e economia. Né? Então, essas são as 7 esferas de influência de uma sociedade. E como a gente está falando sobre o jovem influenciar a sociedade, eu penso que tudo que abarca a sociedade está dentro desses 7 pilares, 7 esferas, né, que constituem a sociedade. E pode ter certeza que dentro de alguma dessa esfera você vai estar envolvido, inserido, de acordo com aquilo que você foi chamado. Entendeu? Então, ou você vai estar inserido na de mídia, ou na de economia, ou na de política, ou na de igreja, ou na de família, mas todos nós estamos inseridos em um desses pilares, em uma dessas esferas, de acordo com o dom que nós recebemos de Deus. E aí é dentro da onde a gente está inserido, né, de onde a gente vai ser o nosso habitat dentro da sociedade, que a gente vai ser uma influência. Né, porque... como David estava falando, né, a respeito da gente saber o nosso papel, saber para que a gente foi chamado, mas saber que dentro daquilo que a gente foi chamado, a gente vai estar inserido dentro de um pilar desse. E é dentro de um pilar desse onde você vai ser influência. Né? E antes da influência, antes de tudo, né, antes do que a gente vai fazer dentro de uma esfera dessa da sociedade, vem algo que para mim eu acho super importante. É a nossa identidade em Deus estar formada. Porque a gente só pode ser... O que é influenciar? É que aquilo que está dentro de você possa marcar a vida de alguém, possa mudar a vida dela, possa transformar, possa ajudar. E aquilo que nós vamos fazer, influenciar a sociedade, só vai ser... bom, só vai ser frutífero para o reino se a nossa identidade em Deus está formada. Então, por exemplo, pode ser que você esteja inserido na esfera da sociedade, das artes, da mídia. Então, você vai trabalhar com comunicação, com arte, com música, com pintura, com dança, com desenho. Não, com música não, Maurício. Sai desse ministério. Você pode estar inserido dentro disso, mas se a sua identidade em Deus não estiver formada de verdade, quando você chegar dentro dessa esfera, a influência deles é que vai te atingir, é que vai te tirar de onde você tem que estar, que é no reino de Deus. Então, antes de tudo, a sua identidade, quem você é em Deus, quem é Cristo para você, qual é o seu papel mesmo como cristão, tem que estar formado. Quando está formado, aí independente de qual seja o pilar que você esteja, a esfera que você esteja, você vai ser influência. Você vai alcançar eles e você vai ser frutífero ali, você vai estar fazendo o seu papel, que é levar a Cristo para as pessoas de acordo com o teu chamado, com aquilo que você foi vocacionado para ser. Bom demais. Só informando para você que todo esse debate, que essa discussão, ela está sendo gravada, e a gente vai disponibilizar como um podcast para você ter acesso depois, para você ouvir novamente. E a gente também está transmitindo ao vivo, através do nosso Instagram. Então, se você está aí nos acompanhando, se você tem alguma pergunta sobre algum tema, você pode estar falando com a gente, lançando a pergunta aí, e a gente vai estar respondendo também. Beleza?
Dentro disso que foi falado, tem alguém que quer perguntar algo? Você quer acrescentar de forma breve? Dentro disso que os meninos falaram? Eu creio que daqui para o final vai chegar coragem e ousadia para vocês interagirem também. Amém? Amém? Eu estava pensando sobre isso que Thay estava falando, eu concordo muito com o que ela diz, né, sobre a identidade formada e você, ao invés de você ser influenciado no ambiente do mundo, mas você ser uma influência. Isso faz toda a diferença. E eu pensando sobre isso também, me veio o pensamento, algo que Lucinho até fala também, para ele, é uma visão dele. Ele diz, o crente para mim, ele me prova que realmente ele é cristão, de verdade, mesmo, quando ele conclui, uma das coisas, né, que ele diz que comprova para ele, quando ele conclui a sua faculdade, ele entra na faculdade como cristão, mas ele termina a faculdade também como um cristão, sem titubear, sem ter se desviado, sem se deixar ser contaminado ou enfraquecido na sua fé. E eu estava pensando sobre isso também, e é muito sobre isso que ela falou. Identidade formada, saber quem você é, e uma vez que você sabe quem você é e quem Deus te chamou para ser, mesmo que professor A, B, C diga, Deus não existe, Deus é isso, Deus é uma historinha, e a Bíblia é isso e aquilo outro, você sabe dentro de você, porque você tem uma concepção formada, uma convicção dentro de você, fortalecida, de que mesmo que fulano, cicrano, ou teoria X, Y fale algo, você sabe quem Deus é para você sabe quem Ele te criou para ser. E falando sobre isso, pensando também sobre isso, sobre identidade, sobre essa questão de universidade, eu queria que vocês falassem também já agora qual a importância, né, da bagagem acadêmica, vamos chamar assim, para a vida do cristão na sociedade de hoje. Porque há um tempinho atrás, era meio que entrava em conflito, né? Não casava a ideia de ser crente, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, entrar numa faculdade era algo totalmente divergente. Mas graças a Deus isso tem mudado. Mas eu queria que vocês falassem sobre isso. A mulher mais linda vai falar agora. Então, Deus não chamou nem eu nem você para sermos alienados. Amém? Deus chamou a gente para conhecer sobre a área específica com que você se identifica também, que faz parte do seu propósito. E Ele não te chamou para ser alienado ou aquém daquilo que acontece na sociedade. Eu gosto do que o Helder fala, né, sobre que a gente não é do mundo, mas a gente está no mundo. E o fato de a gente estar no mundo não quer dizer que o mundo precisa estar em nós. Mas o que está em nós pode afetar o mundo. E uma vez que você entende que a ciência, que aquilo que você tem como bagagem de conhecimento pode afetar o mundo, você vê isso em uma perspectiva totalmente diferente. Quando a gente olha para o panorama bíblico, a gente vê o apóstolo Paulo sendo douto naquilo que ele foi chamado para fazer. Ele sabia falar com gregos, ele sabia falar com romanos, ele não tinha só uma linguagem, entende? Mas ele tinha um conhecimento e propriedade para falar com o povo, qualquer ele que seja. É tanto que ele fala, né, que se fazia de sábio para com os sábios. Então, eu acredito, sabe, que a gente precisa desmistificar mais essa questão de será que eu só posso fazer uma coisa? Às vezes as pessoas me perguntam assim, Rafa, como é para você fazer medicina, tá no departamento de jovens, esse ano fazer escola de ministros, e eu resumo tudo em uma palavra, equilíbrio. Eu acho que equilíbrio é a chave, sabe? Quando você entende o que Deus chamou para fazer, você vai entender o que Eclesiastes 3 diz, que você vai ter tempo para todas as coisas, entendendo que não existe essa divisão no reino de Deus. Eu estou na minha vida secular, agora eu estou na minha vida cristã. Não, é uma coisa só. Se você é um homem e uma mulher de Deus, você vai ser aqui, dentro da igreja, mas você também vai ser fora dela. Porque a essência não vai mudar. Entende? Então, eu quero te estimular o que você tem dentro de você para fazer, você fazer com essa consciência de que você vai estar afetando alguém. E esse alguém pode não te ouvir por você ser um homem de Deus, mas pode te ouvir porque você tem um conhecimento igual ao dele. E aí você vai poder falar sobre Jesus.
Porque tem pessoas que não vão te ouvir simplesmente porque você conhece a Bíblia, mas elas vão te ouvir porque você conhece de uma determinada teoria. Aquilo vai encantar aquela pessoa e vai fazer, esse rapaz aí conhece alguma coisa. E ele vai querer te ouvir. Quantas vezes eu tive no ambulatório, para estágio mesmo, da faculdade, e eu estava ali apenas para cumprir um estágio. Mas quando você tem consciência do que você foi chamado para fazer, uma consulta no ambulatório que uma professora te delegou não se torna comum. Eu lembro de uma experiência que eu tive rapidamente, duas que eu vou te contar, que a quer falar também, que eu estava no ambulatório e aí eu fiz tudo, né, que tinha sido pedido academicamente falando, fiz a história clínica do paciente, enfim, sendo que eu sabia que o que aquela mulher precisava não era de uma receita, entende? Ela precisava ser ouvida. E quando terminou tudo, aí eu disse, pronto, olha, eu fiz toda a sua ficha clínica, agora eu quero ouvir a senhora. E ela começou a falar, enfim, eu só sei que no final a gente terminou orando. E aquela mulher me deu um abraço que falava tudo para mim. Então, a sua essência pode ser impressa de forma sensata, sabe? Isso também não quer dizer que agora você vai transgredir uma ordem natural que existe nas coisas. Entende? Agora eu vou afrontar quem quer que seja. Isso não é maturidade. Maturidade é você saber quem você é, sem precisar também agredir à torta e à direita. Você vai ter que me engolir. Não, não é assim. Pessoas inteligentes, elas sabem ser elas, sem fazer com que os outros engulam ela a todo custo. E a última experiência que eu quero te contar, ainda dentro dessa temática, foi quando eu passei no vestibular. O meu tema de redação era algo que dizia mais ou menos assim: o que você tem a dizer sobre conciliar fé e ciência? Tipo, qual é o seu posicionamento? Era um artigo de opinião. E eu sabia que eu não podia simplesmente falar, Deus é bom e você tem que crer nele. Aí é nisso que eu entro para você do princípio que eu comecei. Deus não nos chamou para ser alienados. E eu lembro que nessa redação o Espírito Santo me inspirou e me lembrou de algo que eu tinha lido de Pablo Picasso, de um quadro que ele tinha feito, Guernica, que era da época do cubismo. E a partir desse pressuposto, eu usei essa temática para falar sobre a fé e a ciência, falando que o quadro Guernica e o movimento cubista, eles olhavam uma esfera sobre diversos ângulos. E assim é que eu acreditava que precisava ser olhado, não só em uma esfera de ciência, entende? Análogo ao que Pablo Picasso dizia. Então, tipo, eu peguei um argumento que era natural de um movimento que tinha acontecido para defender a minha fé. Entendeu? Então, Deus chamou você para ser inteligente naquilo que você for fazer para Ele. Amém? Ele quer falar, gente, mas ele vai esperar o próximo bloco. Eu acho que, assim, eu concordo muito com o que Rafa falou. E eu lembro que, acho que foi na conferência de líderes, que Mísia, ela estava ministrando e ela falou mais ou menos o que Rafa falou. Ela disse, eu sou médica, eu atendo e eu sou esposa de pastor e eu tenho várias outras atividades. E as pessoas me perguntam como é que eu dou conta. E a resposta dela foi maravilhosa. Assim como ela, né? Porque ela disse, gente, eu não sei por que vocês se assustam. Porque eu não nasci para fazer uma coisa só. Eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso me fala também sobre graça. Além do equilíbrio, graça. Existe uma graça para cada... Existe uma graça que te sustenta, que te... Doutrinária depois pode me corrigir. Uma graça que te auxilia a passar, como eu posso dizer... a suportar também as situações, mas também os tempos e as estações. Então, eu vejo isso na minha vida, e eu falo porque eu sei, e eu provo disso. Eu sou universitária também,
E eu tive um ano extremamente puxado e corrido. Eu trabalho, eu faço universidade, a gente estava fazendo escola de ministros esse ano, a gente tem as atividades do departamento, a gente tem namorado, a gente tem família, a gente tem várias atividades que demandam tempo, aleluia. E aí, o que acontece? Existe uma graça, gente. De onde o tempo vai sair, eu não sei, eu só sei que existe uma graça. Você consegue passar pelas atividades e você acaba se saindo muito bem, obrigado. Eu não sei como, eu falo por mim, certo? Muitas vezes eu não tive tempo suficiente, não era porque eu não queria, não era porque eu não me planejava, mas eu não tinha o tempo que eu queria para estudar para alguma prova, para algum artigo que eu precisava apresentar. Mas eu me saía bem na hora, eu percebia, em várias apresentações que a gente teve no curso, eu percebi nitidamente o Espírito Santo me guiando naquele momento. Existiram apresentações, existiu uma em específico, que quando eu acabei de dizer, eu disse, meu Deus, o que foi que eu disse? Porque eu percebia que o Espírito Santo estava me lembrando de coisas que eu tinha ouvido nas aulas, de coisas que eu já tinha lido há muito tempo atrás. E ele estava me lembrando de coisas que já estavam depositadas dentro de mim, amém? Não é que eu nunca tinha ouvido aquilo. Ele estava me recordando de coisas que eu já tinha ouvido, de coisas que eu já tinha pesquisado. Mas o que é que isso me fala? De um auxílio. Na hora que a gente precisa, realmente existe um auxílio. E se a gente recorrer para o lugar certo, a gente vai ter o recurso, o que a gente precisa, o mantimento. E eu sei que é possível. Além de ser possível, de existir uma graça, de você precisar utilizar de equilíbrio, existe algo que é muito importante. Por que é importante você se dedicar, se profissionalizar, estar numa universidade, se dedicar? Para você entrar num ambiente de trabalho, para você entrar em várias outras esferas, como a Tayana falou, você vai precisar muitas vezes de ser profissional em alguma coisa, ser estudante até, para acessar lugares, como o Rafa já teve acesso a hospitais, porque ela tinha um jaleco e uma credencial que liberava a entrada dela. Então, por quê? Porque ela é estudante de medicina. Então, você vai ter acesso a lugares, você vai ter acesso a pessoas, a situações que você não teria se você não estivesse se dedicando aos seus estudos. Então, eu acredito que não só para o presente, como estudante, mas para um futuro, a universidade realmente é muito importante para o jovem e para o papel dele como cristão. Estar lá sendo cristão e permanecer como cristão. Amém. Bom demais. Deus não nos chamou para ter uma fé cega. Deus nos chamou para ter uma fé inteligente. Amém? Não tem essa de você dizer assim, agora Deus me chamou para algo e agora eu vou me trancar, vou ser um monge, vou viver nas montanhas e tchau. Não é assim. Deus te alcançou primeiramente para você alcançar outras pessoas. E a gente só alcança pessoas no meio da sociedade. Você não vai alcançar pessoas trancafiadas aí, ou lá num monastério, nada disso. Você vai alcançar pessoas no meio delas. Amém? Tenha uma fé inteligente. Se capacite, se muna dessas ferramentas mesmo, que é a universidade, quer queira um trabalho, né, quer seja aí outra coisa que o Senhor te dê como ferramenta, aproveita isso. Amém? Tem uma pergunta aqui, quem fez na nossa live foi Magno. Espera, eu perdi a pergunta de Magno. Magno, por favor, manda de novo aí, que eu passei aqui. Mas tem uma de Ed aqui. Nós sabemos que Paulo pegou alguns rótulos para ganhar pessoas, mas ele tinha um cuidado de não ferir a palavra de Deus. Já na Alemanha vivenciei casos de cristãos que agiam com base em imitar Paulo. Então foi, na verdade, um comentário que ela fez aqui. E sobre isso, está aí o cuidado, né? Alguém que viveu na prática missões, foi lá, e é certo que toda a verdade bíblica, querida, ela precisa ser vivida de 100%, mas nós precisamos entender e compreender, interpretar aquilo que Paulo estava querendo dizer. Por isso a importância de eu e você sermos peritos na palavra de Deus. Amém? Entender de fato o que Paulo estava querendo dizer com aquilo. E na prática você viu alguém que
praticou isso, viu na prática aquilo que realmente você ir para um extremo, precisa ter cuidado. Tudo na nossa vida precisa de equilíbrio. Quantos concordam com isso? Amém. Então, Magno, por favor, manda aí de novo, para a gente poder responder a tua pergunta. Não é porque eu virei aqui e mudei saí da live. Tem aí? Deixa eu ver, Iago. Tem aí a pergunta? Sim, de Magno? Aí. Foi dentro desse tema. Ele disse assim: o mercado exige experiências prévias, coisa que o jovem normalmente não tem. E o ciclo vicioso vira uma bolha. Como a igreja de 2017 pode promover o desenvolvimento humano jovem? Pergunta interessante. Eu acredito, querido, que passou esse tempo, né, de a gente estar trancafiado dentro da tua igreja e pensar que dentro dessas 4 paredes a gente só vai dar glória a Deus e aleluia. Uma prova bem clara para mim disso é o exemplo até do pastor Edilson, me veio agora aqui. O pastor Edilson de Lira, ele é formado também em medicina e ele abandonou a carreira dele como médico bem sucedido, ganhava dinheiro mesmo, era alguém bem sucedido no que fazia, por conta de um chamado da parte de Deus. Mas hoje ele levou isso para dentro da igreja e ele possui hoje um grupo de empreendedores dentro da igreja dele. E de investir, de trazer essa veia mesmo, né, a respeito de temas, a respeito de treinamentos. Por quê, querido? Porque eu creio que Deus tem levantado pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos, dentro dos 5 dons ministeriais. Mas eu creio, nesses últimos dias, que Deus tem levantado empreendedores. Eu creio que Deus tem levantado médicos cheios do Espírito Santo, arquitetos cheios do Espírito Santo, psicólogos, glória a Deus e aleluias, cheios do Espírito Santo. E quantas outras profissões aí afora. Entende? Nem todo mundo é chamado para estar com o microfone na mão, pregando aqui para as pessoas, gente. Mas o próprio Deus, ele vai te dar algo que Ele mesmo te criou para fazer, para cumprir um propósito que Ele já te deu, para que você alcance pessoas e seja realizado naquilo que você faz. Amém? Então, passou essa ideia de você pensar que para ser bem sucedido dentro da igreja, eu preciso estar com o microfone na mão, preciso estar pregando aqui atrás de um púlpito. Não. Se Deus te chamou para você ser um grande homem de Deus, um grande profissional, alcançando pessoas lá no contexto, em empresas. Se você não conhece, também tem uma instituição que se chama Adonep. É uma instituição voltada, é um movimento voltado para grandes empresários que tem alcançado muita gente aí fora. E gente mesmo de uma como chama? Esqueci a palavra. De uma esfera, de uma classe social favorecida mesmo, entendeu? Então, a gente precisa entender também que não é só uma visão assim. Nós precisamos, diante daquilo que o Senhor tem comunicado para nós, ter uma visão mais ampla. Amém? Uma visão 360 para que a gente possa cumprir plenamente aquilo que está no coração de Deus para esses últimos dias. Tem alguém que quer complementar dentro dessa pergunta, falar sobre isso? Não? Quer? Então, gente, eu acho que o que Magno perguntou foi como a igreja pode influenciar a gente a ser alguma coisa na sociedade. Eu estou parafraseando. E eu vou usar o meu exemplo. Eu comecei a trabalhar com design gráfico e eu ainda estou no começo, mas isso foi algo que eu aprendi dentro da igreja. Então, por estar inserida na igreja e aprender dentro da igreja essa ferramenta, eu comecei a usar essa ferramenta fora da igreja e isso me colocou no meio social, entendeu? Econômico. E também eu acho que a igreja também ela é inserida na sociedade a partir de ações sociais. Por exemplo, a gente está aqui, eu faço parte do Classe A. Eu sou a igreja fora da igreja. Isso já me coloca fora da igreja, já me coloca no âmbito social e já dá experiência para outras áreas. Bom demais. Tem uma pergunta? Outra? Vamos lá, agora vai ser você que vai responder. Até que ponto o jovem cristão pode se envolver na sociedade sem ferir a palavra de Deus?
Meu Deus. Espera aí. Então, o grande problema e que a gente está tendo essa discussão, né? O porquê da gente estar trazendo um tema como esse, né? Porque há um problema, né? Que foi detectado, por isso que a gente traz um tema como esse. A política hoje, ela está um cenário destroçado, né? Mas se você for pesquisar um pouco, a igreja por muitos anos ela fugiu de entrar nesse meio. Era um meio estranho à igreja. Então a igreja não podia se envolver com política. Aí eu pergunto, será que a política está do jeito que está? Exatamente porque a igreja não quis se envolver. E mais, eu fico me preocupando com as outras áreas que a igreja não quer se envolver e que talvez daqui a 5, 10 anos a gente olhe e esteja no mesmo cenário que a nossa política está hoje. Então, o problema é que a gente quer falar demais. A gente, como cristão, a gente se impõe um peso, coloca um peso sobre nós e acha que onde a gente chegar, a gente precisa estar falando e falando e falando. Só que a vida cristã é uma vida cristã. Melhor do que falar sobre Jesus, é falar como Jesus, é ser como Jesus. Então, às vezes a gente pensa, caramba, eu vou estar no meu emprego, eu vou estar na minha faculdade e eu vou ter que ficar falando sobre Jesus. Não, onde é que a palavra de Deus colocou esse peso sobre você? Você que está exigindo de você uma demanda que nem Deus está te cobrando. Deus quer que a gente viva uma vida cristã. Mas como o Rafa falou, não que saia por aí falando e falando e falando. A gente precisa viver, a gente precisa estar inserido, a gente precisa ter papo. Tem cristão hoje, querido, que não tem papo para conversar com uma pessoa profissionalizada. Não consegue, não desenvolve um assunto. Por quê? Porque não tem entendimento sobre aquilo. E aí, como é que você quer estar ali no meio se você não consegue desenvolver um diálogo? Por quê? Porque não lê jornal, não lê artigos, não pesquisa sobre como está a sociedade hoje. Então, o grande problema, eu hoje trabalho no escritório e recentemente a gente teve uma confra, foi bem legal, e eu estava falando para a Tamara, minha namorada, que está assistindo nesse momento, e eu estava dizendo assim, rapaz, é muito tranquilo estar ali, conversar. Pronto, 3 coisas eu não me envolvo. Não falo sobre bebida, não chamo palavrão e em minhas conversas não é de mulher nua. Pronto, cortei essas coisas, querido. Eu consigo dialogar, eu consigo rir, eu consigo brincar, consigo tirar onda. Entendeu? Ser quem eu sou aqui para vocês, ser lá fora. Então, às vezes a gente se impõe esse peso. O Edja fez um comentário, ela disse que o apóstolo Paulo, ele se vestia, né, de várias roupas, no sentido figurado, para poder alcançar pessoas daquela esfera. E qual o cuidado que se deve ter? O cuidado que se deve ter é estar bem ciente dos princípios da palavra e não ferir eles. Uma vez que você não está ferindo princípios da palavra, querido, viva. Essa é a vida cristã, é viver. O problema é que a gente entra na igreja e a gente começa a se envolver. E a vida eclesiástica cristã, proposta na Bíblia, é uma vida muito perfeita, muito maravilhosa. Viver em comunidade cristã é muito bom. A gente vem aqui, a gente brinca, todo mundo fala a mesma coisa, a gente sai, vai comer, e aquilo outro é muito bom. Então, o que acaba acontecendo? A gente quer ficar aqui para sempre. A gente acaba querendo ficar nesse meio aqui, na nossa galera. Por quê? Porque às vezes a gente vem de um contexto que a gente sofria bullying na escola. A gente era rejeitado na faculdade. A gente não conseguia se envolver muito. Era meio taxado de algumas coisas na escola, na faculdade, no meio profissional. Aí a gente entra na igreja e a gente acha um ambiente que nos aceita, que diz que tu é grande, que tu é maravilhoso. Meu Deus, que lugar é esse? Eu quero ficar para sempre aqui. Só que aí, às vezes, o que acontece? A gente tem medo de galgar outros lugares, de viver essa vida cristã em outros lugares. É viver, querido. Eu não estou dizendo para você sair por aí falando
botando um púlpito e pregando no seu local de trabalho ou na sua faculdade. Existem pessoas que vão fazer isso e está tudo bem, mas eu estou te dizendo que é um viver diário, é ir lá, é chegar, é abrir seu computador, fazer suas coisas, é sentar numa sala de aula e às vezes assistir uma aula chata, mas 1 hora vai fazer efeito. Eu vou encerrar com esse testemunho que eu contei até no debate que a gente fez com o pessoal. Meu curso teve um período de duração de 5 anos. Por 4 anos, uma das pessoas mais próximas a mim era um rapaz que no primeiro dia de aula, ele levantou a mão e ele disse que ele era ateu. O professor, ele perguntou, tem algum ateu aqui na sala? 3 pessoas levantaram a mão. Ele foi um deles. E esse cara acabou, a gente ficou bem próximo, a ponto de que ele me dava carona. E eu nunca em nenhum momento eu abordei ele para falar sobre Jesus diretamente. Nunca cheguei para ele e disse, cara, precisa aceitar Jesus. Nunca cheguei a fazer convite para ele vir para cá. Nada, só vivia com ele, a gente conversava. Ele sabia dos assuntos que eu não compactuava. Mas é interessante porque eu orava. É importante até destacar isso, eu orava. Pelo meio que eu estava inserido, eu orava pela minha sala de aula e tudo mais. Mas é interessante porque durante 4 anos parecia que nada estava acontecendo. Então eu poderia olhar para mim e dizer, que cristão terrível eu sou. Estou aqui, não ganhei ninguém para Jesus, não ganhei minha sala toda para Jesus, não tenho esse testemunho de chegar e dizer que todo mundo aqui um dia, eu parei a aula, levantei lá e fiz, pessoal, vocês precisam aceitar Jesus. Não tinha esse testemunho. Então parecia que nada estava acontecendo. Certa vez, depois de um período de férias, simplesmente eu estou sentado do lado dele, ele olha para mim assim e diz assim, cara, bem envergonhado, cara, fui numa igreja nessas férias e tal. Eu fiz, olhei assim assustado, eu fiz, foi? Que massa, cara, bom demais. E aí? Aí ele fez, foi, cara, e até que eu gostei. E vou te dizer uma coisa, eu acho que agora eu acredito em Deus e tal, e em Jesus, nessas coisas todas. Eu olhei assim, eu fiz, cara, muito bom. Eu não sabia nem o que falar. Fiz, muito bom, cara, parabéns, bom demais. Aí ele fez, mas não conta a ninguém ainda não, e tal, os caras, não sei o que lá, naquela. Mas depois ele assumiu aquela crença dele, né? O que eu quero dizer com isso, querido? Talvez você diga, talvez em primeiro momento eu olhei para mim e eu disse, rapaz, eu não tive nada a ver com isso. Assim, não no sentido de glória, mas de dizer assim, caramba, eu não tive uma influência sobre a vida desse cara. E o Senhor me corrigiu. Ele disse, não pense assim. Disse, você teve sim uma influência sobre a vida dele. Todo dia você andava com ele, você estava no mesmo carro que ele, vocês conversavam. Você acha que a presença, a unção, a vida de Deus que há em você não afetava ele de alguma forma, não estava ministrando a ele de alguma forma? Você acha que a unção, querido, você acha que por associação isso não pega nas pessoas que estão ao teu redor? Então, viver, simplesmente viva e não fuja, querido. Como cristãos, nós não podemos querer ficar enclausurados dentro da igreja e fugir da sociedade. E esse é o meu maior medo, esse é o motivo do nosso tema, né? É que os cristãos, eles estão correndo, parece que eles não têm nada a ver mais com a sociedade, mas na verdade a gente precisa correr para eles, não correr deles, e parar de ser preguiçoso também. Às vezes o crente, às vezes nós jovens, a gente tem preguiça de assistir aula, a gente gosta de ler Bíblia e orar, mas a gente tem preguiça de assistir aula, a gente tem preguiça de estudar, a gente tem preguiça de fazer um curso. Espera aí, né? Então, é fazer uma forcinha também para essas coisas. Amém? Eita. Tem alguém que tem alguma pergunta? Da nossa linda plateia, Manuzinha. Tudo bom? Eu acho que tem muita gente que tenta ser cristão. Então, a sociedade acabou meio que separando. E a gente também aceitou isso.
Mas é como o Iago falou, a partir do momento que você é, as pessoas começam a ver, você não precisa falar que você é. E o meu maior exemplo hoje é Rafinha. E assim, você consegue ver a paz que ela transmite, as ações dela, as falas dela, a forma como ela se coloca. Então você consegue perceber que os princípios que ela carrega, as formas de ser mesmo, isso influencia muito. E sobre a faculdade, eu acho que muita gente pensa, cristão, faculdade, eu vou fazer história e vou virar um drogado. Não. Mas essa é a concepção, pelo menos, daqui de Campina. E eu acho isso errado. Porque você pode, sim, trazer essa paz, você pode trazer a forma de pensar de Cristo para a sociedade, não correndo, não, mas só sendo o que você é em Cristo, não tentando ser, apenas deixando fluir. Amém. Isso mesmo. Dentro disso que está sendo levantado, que está sendo dito, cara, a gente precisa realmente entender, cara, Deus está falando ao nosso coração. Tem algo sendo dito aqui para alcançar as nossas vidas. Amém? Diante disso tudo que os meninos estão falando, isso é o nosso contexto. Você como jovem, hoje, você enfrenta isso. E talvez você ainda esteja em dúvida aí, cara, será que eu entro na faculdade? Será que é a vontade de Deus? Ou talvez você já esteja aí no decorrer do teu curso, ou já esteja finalizando, já esteja aí na tua vida profissional também. E eu queria que a gente agora falasse um pouco sobre vida profissional, né? Trabalho. A Bíblia fala que o trabalho dignifica o homem. E eu queria que alguém da liderança falasse um pouquinho sobre isso. Maurício, de forma breve, rápida, sem pregar e sem fazer uma tese. Trabalhe muito. Não. Eu estava pensando, né? Em todo momento da história foi contemporâneo, para quem vivia nele, né? Sempre as coisas eram atuais, sempre foram atuais. A gente lidar com as coisas da nossa sociedade hoje, mas há 50 anos atrás tinham demandas contemporâneas para as pessoas que viviam naquela época, e talvez eles tivessem essa mesma discussão levantando pontos que para eles eram difíceis e pontos que para eles eram fáceis. Com relação à vida profissional, eu trabalho desde os 13 anos, né? Hoje eu tenho 25, sei que pareço ter 18. E um ponto que eu defendo muito é que o jovem ele pode sim ser um profissional que se destaca naquilo que ele faz. E nada que vá tirar dele aquilo que ele é como cristão. Muito pelo contrário. Eu acredito que o ambiente de trabalho é o ambiente mais propício para você manifestar a Cristo. Porque é o lugar onde você, pelo menos a maioria das pessoas, passam a maior parte do tempo. Particularmente, eu entro na empresa às 8, saio às 6 da noite. É tarde ou noite? 6. 18. É tarde, né? Pronto. Então, entra às 8, sai às 18. E as pessoas que você convive ali, você passa mais tempo com eles do que com a sua própria família. E são essas pessoas que você vai demonstrar quem você realmente é e quem você carrega. Eu tive uma experiência numa empresa que eu trabalhei, e eu nunca cheguei lá e disse, eu sou crente e tal, eu sou isso ou aquilo outro. Não. Inclusive, tem um questionamento que, às vezes, a maioria dos cristãos, quando se deparam com ele, tem uma certa crise existencial, que é tipo, cara, eu nem pensei que você fosse crente. E, tipo, particularmente, eu não tenho muito problema com essa frase, porque, às vezes, alguns exemplos de cristãos não me representam. Então, se eu ser visto como um crente, ser um cara que é totalmente formalzão, que não tem boas relações com as pessoas no ambiente que você vive, ou que sempre que vai falar tem que trazer um aparato bíblico, que não consegue, como o Iago falou, desenvolver uma conversa com as pessoas, realmente esse tipo de cristão não me representa.
eu sou uma pessoa social e Deus ele nunca quis tirar o homem da sociedade. O próprio Jesus disse, eu não oro para que vocês saiam do mundo. O próprio Paulo, como alguém já levantou, ele vivia muito bem socialmente. Ele, inclusive, tinha profissão, ele era um cara culto, mas ele era um cara que também sabia lidar bem com os pobres, ou pelo menos ele se esforçava para isso. E isso a gente tira como isso a gente tira como exemplo de como você saber lidar com a sociedade em geral. E foi levantado já, Paulo ele assumiu determinados rótulos para alcançar determinadas pessoas. E um ponto que eu diria é o seguinte: quais são os princípios que para você são inegociáveis? Princípios inegociáveis. Primeiro ponto, você tem que ter princípios inegociáveis, independente de. Particularmente, eu gosto de estudar filosofia, eu acho massa algumas coisas. Mas tem princípios que são inegociáveis, que eu não discuto, que eu não questiono. Alguns princípios da palavra eu não questiono. Por quê? São princípios que mudaram a minha vida. São princípios que não são simplesmente teses para mim, elas são reais. Então, isso são coisas que eu levo para a minha vida profissional, isso eu levo para a minha vida, minhas relações com pessoas fora da igreja, dentro da igreja. Eu não faço muita distinção de vida social e vida dentro da igreja. Para mim, tudo é a minha vida, tudo faz parte, meu emprego faz parte da minha vida, como o departamento que eu faço parte faz parte da minha vida, como minha família faz parte da minha vida, porque eu sou um só e simplesmente estou em contextos diferentes durante o meu dia. Mas isso não faz com que sejam vidas diferentes. É a mesma vida, é a mesma coisa, eu sou o mesmo cara em qualquer lugar. Então, assim, eu acredito que o primeiro ponto para você desenvolver uma vida profissional boa e que você não comprometa quem você é como cristão, é você ter princípios inegociáveis. E eu encontro isso na contemporaneidade de Daniel. Daniel, na sua contemporaneidade, todo mundo fazia determinada coisa e ele disse, não, eu não preciso fazer o que todo mundo está fazendo, eu posso fazer diferente. E foi tido como 10 vezes mais sábios do que os sábios do rei. Então, você vê, mas Daniel, como o Iago falou, ele não só se posicionou, digamos, espiritualmente, não, ele foi sábio, o que a gente poderia chamar hoje de foi sábio no secular. Ele era um profissional exemplar. Ele não foi tipo, uma graça divina caiu sobre ele e aí Deus abriu as portas. Sabe, se você ficar só esperando Deus abrir as portas, ele até vai abrir, mas você não vai entrar. Tem uma frase que eu gosto muito, quer dizer, tem algo que para mim é como uma filosofia de vida que eu gosto muito, que é, não busque oportunidades, busque estar pronto. Porque a oportunidade, quando vier, você vai poder entrar. Mas se você buscar a oportunidade, mesmo que ela esteja lá, se você não estiver apto, certamente você não entrará. E muitas vezes não bota a responsabilidade numa graça sobrenatural que vai te colocar nos lugares. Porque a graça de Deus, ela não nos isenta de responsabilidade e nunca vai nos isentar de responsabilidades. Né? Eu gosto que existem muitas coisas que a gente poderia falar, né? E as pessoas falam, o jovem hoje ele precisa quebrar o status quo, ele precisa pensar fora da caixa e tudo mais. Mas, para você primeiro pensar fora da caixa, você tem que, de início, identificar qual é a caixa que você está. Qual a caixa que você está? A sua caixa é o seu mundo, é onde você está inserido. E você tem que saber identificar as coisas que estão ao seu redor, identificar as coisas que estão dentro de você, quem você é. Sabe? Eu gosto de uma expressão que é um paralelo, olhar no espelho e olhar na janela. Olhar no espelho, você olha para você, e olhar para a janela, você olha lá fora. Sabe? E na vida a gente precisa entender o momento da gente olhar no espelho e a gente ver o que Deus nos fez, e o momento da gente olhar na janela e ver o que é que está lá fora. E a gente tem que ter cuidado, porque a gente não pode olhar no espelho e olhar na janela e ver a mesma coisa. A gente, quando olha no espelho, a gente tem que ver uma coisa diferente do que a gente olha na janela. E se a gente olha no espelho, vê a mesma coisa que a gente vê na janela e a gente se conforma com isso, a gente já quebrou o que o Helder começou falando, que é se conformar com o mundo, se conformar com as coisas, se conformar com tudo.
eu já não concordo em se conformar, mesmo sem ser cristão. Independente, mesmo sem ser cristão, você não precisa se conformar com a realidade que alguém te impôs. E o cristianismo, eu acho massa que ele é uma forma de rebeldia ao sistema do mundo. Se jovem gosta de ser rebelde, eis que Jesus te fez a maior convocação de rebeldia. A rebeldia de quebrar o sistema do mundo e viver um sistema que foi estabelecido sobre um sistema já existente. Então, eu acredito sim que nós, como cristãos, podemos mudar nosso contexto social, nosso contexto econômico. Eu acredito que onde você estiver inserido profissionalmente, você pode transformar o ambiente onde você está. E isso eu não falo porque eu acho que pode ser assim. Eu falo porque eu já vivi experiência assim. Eu vivi experiência de quando eu saí da minha antiga empresa, eu tive a oportunidade de parar a empresa e fazer tipo, um culto na empresa. Tipo, uma despedida, parar e poder pregar para as pessoas que estavam ali. E você vê as pessoas comovidas, pessoas chorando, e depois pessoas falando com você, e você receber e-mail de pessoas que diziam, cara, eu não vou na igreja. E o cara dizer, cara, eu estou querendo muito ir num culto na tua igreja. Sabe? Então, não tem quem possa me dizer que a nossa conduta, ela não mude as coisas ao nosso redor. E que a gente precise impor, cara, eu vou mudar isso aqui, e você chegar e ditar o que as pessoas precisam mudar. Não, só fica lá que você vai mudar o ambiente de forma natural. Foi rápido, deu 3 minutos, acho que eu ainda tenho 5 segundos. 10. Tem alguém que tem mais alguma pergunta? Você quer falar? Muitas mãos, espera aí. Um de cada vez. Nós vamos responder aqui, depois a Liz, depois você também. A pergunta tem que ser objetiva também, tá, gente? Então, porque a gente já está pertinho do nosso horário já, então faça uma pergunta objetiva. Se for direcionada a algum deles também, você pode fazer, tá bom? Se não for direcionada a alguém, você pode dizer assim, a pergunta é essa, eu queria que alguém respondesse. Boa noite, pessoal. A graça e a paz. E a pergunta que eu vou bem enaltecer, essa pergunta da parte profissional, né? A gente fala, fulano fez aquilo, ciclano fez aquilo, Beltrano fez aquilo, mas a Bíblia é meu maior respaldo, né? Quando eu entrei na universidade, eu pude passar por isso. E, resumindo tudo isso, o apóstolo Paulo ele falou uma coisa quando o Senhor ministrou no meu coração, que eu tinha passado em 3 cursos e o Senhor falou comigo, que eu era covarde em algumas áreas. E o apóstolo Paulo estava ensinando a Timóteo foi sobre isso, e eu estava lendo esse versículo. Sede meus imitadores, foi o apóstolo Paulo. Timóteo falando, Paulo falando para Timóteo, que os que te ouvem e os que te veem, ele veja o teu procedimento. E eu fui procurar, e o Espírito Santo assim, vá procurar no Aurélio, eu fui procurar, beleza, procurei. Deus falou, eles vejam o quê? Tua pregação, Ana Lúcia? O teu glória, o aleluia, Ana Lúcia? E foi tão sério para mim, porque eu tinha passado em 3 cursos e 3 anos a mesma coisa. Aí criei vergonha na cara e fui cursar o meu curso de nutrição, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente fala, nossa, fulano é bomba, ai, fulano é médico. Que seu espelho seja a palavra. Que seu espelho e o meu seja como é que eu estou sendo, Pai. Se realmente, de fato e de verdade. Eu não quero pregar aqui, glória, aleluia, obrigado, Paizinho. E amanhã a pessoa lá na faculdade, cara, teu pai é legal demais, mas de boa, né? Tu nenhuma prova, tu não sabe fazer nenhuma prova e cola. Então, assim, quando o Senhor falou, me confrontou, né? Isso é para mim, né? Mas fica para todos, né? A interrogação. E às vezes a gente fala, Deus, eu quero ministério, mas Deus, até o ministério chegar, você está se preparando. Bem que Maurício falou. E a pergunta que eu falo para vocês é nessa área. Assim, a gente preparar as pessoas para ela ter um alvo. E foi isso que Paulo falou. Eu vou te preparar, Timóteo, tá? Mas Timóteo não era uma pessoa que ficava, cara, hoje tem um mover, viu? O mover, cara, amanhã tem um acampamento. Inaugurações, tal. Pode perguntar a qualquer pessoa que está no ministério e tem uma profissão, se ele não ralou. Então, é isso que eu quero, assim, que o nosso exemplo seja a palavra, mas vai ver as vidas das pessoas.
E a minha pergunta é, para vocês, na geração atual, qual é o conselho? Porque Salomão deixa muito conselho, mas para nós, para vocês, na geração atual, e eu pergunto para a Jéssica, que ela é uma mulher muito prendada e sábia. Amém. Jéssica vai responder aí, se virando em 30 segundos, responder. Amém? Amém. Gente, assim, eu creio que a nossa vida é o nosso testemunho. Então, independente daquilo que você faz, né, acho que é um resumo de tudo aquilo que foi dito aqui, que a sua vida seja uma pregação, né? Onde eu passei, é possível sim ser cristão e se destacar no meio onde você trabalha. Lógico, isso é óbvio. Assim como existe uma graça, existe um favor para quem estuda, também existe uma graça, existe um favor para quem trabalha, sabe? Você não precisa deixar de ser crente para agradar seu patrão, você não precisa deixar de ser cristão, né? Uma das perguntas até que foi feita, o Ed já fez, até que ponto eu posso me envolver no meio e não ferir os princípios bíblicos? Até o ponto de você não pecar. Sabe? Porque se você pecar, você está ferindo um princípio bíblico, né? Certa vez eu cheguei numa repartição pública e eu precisava resolver uma questão burocrática de uma empresa com o diretor da repartição pública, né? Então, assim, a orientação que eu tive foi de mentir. Ó, tu diz lá que aconteceu isso e isso, que é melhor porque ele aceita e diminui a multa. E eu fui, meu Deus, eu sei que isso não é o correto. E quando eu cheguei na frente dele, eu disse, olha, a orientação que eu tive foi essa. Mas tu quer a verdade? A verdade é essa. A gente sabe que as empresas, sim, estão vivendo em momentos de crise. A gente sabe que, sim, é muito difícil uma empresa hoje não sonegar. Eu estou aqui com a papelada. Você analisa, vê o que se pode fazer dentro dessa situação. E ele simplesmente liberou toda a multa da empresa. Ele disse, o modo como você expôs, aqui eu não quero trabalhar com mentiras. Apesar das pessoas tentarem me convencer. Tudo é real, gente, tudo é palpável. Então, quando você mente, as pessoas sabem que você está mentindo. E você está querendo convencer ela que você está dizendo a verdade. E a gente, enquanto cristão, não precisa fazer isso. Amém? Pergunta, Alize. A minha pergunta é para Kerly e Gabriel. Vocês são os casados, eu sei que Jéssica e David também, mas vocês são casados, né? Vocês trabalham, eu sei que Kerly trabalha com cristãos, né? Mas também tem liderança e responsabilidade. Eu queria que vocês falassem nessa maturidade de um passo à frente, de casados, jovens, no meio do mundo, trabalhando com cristãos e precisando ser essa influência. Eu queria que vocês falassem como casados agora. Fala. Eu quero ouvir também. Ixi, Deus hoje me lembrou de uma passagem, né, que diz que a gente não serve a homens, e sim a Ele. E, para falar a verdade para vocês, né, a gente tem uma ideia de trabalhar com crente, é só... E não é, porque existe o lado profissional também, sabe, gente? E é como a Jéssica estava falando, o que é certo, o que é errado. E a gente tem a nossa conduta e a gente precisa respeitar isso. Eu, por ser jovem, casada, tenho um monte de coisa para fazer, não é nada fácil, certo, gente? Não pensem em casar agora, tá? Estudem bem muito. Estudem, trabalhem, porque dá trabalho. Mas foi mal, Helder. Só que assim, gente, eu acho que é quando você faz as coisas debaixo da obediência de Deus mesmo, certo? Eu estava falando hoje com um menino jovem, né? E eu estava falando para ele assim, se você quer casar, se você quer ter um bom casamento, você precisa andar em obediência. Você não vai ser abençoado, você não vai ser próspero, você não vai ter a facilidade de Deus agindo de qualquer forma, certo? Eu e Gabriel, a gente veio do mundo e entramos na igreja. Foi tipo assim, de paraquedas. Então, para começar a vida do zero, requer força.
e muita força, gente. E a gente que, alguns jovens que estão aqui, né, que se converteram e tudo mais, sabe que não é fácil, sabe que requer uma perseverança. Mas eu acho que tudo quando você coloca diante do Senhor mesmo e fala assim, Senhor, eu quero agir diferente em qualquer coisa que eu for fazer, num relacionamento, num trabalho, na faculdade. Eu acho que Deus, ele ajuda mesmo, sabe? Ele dá uma graça. E, principalmente, Ele vai ser fiel a você, entendeu? É uma coisa que eu tenho percebido, a fidelidade de Deus. Ele é muito fiel. E Ele nem precisa ser fiel com a gente precisa ser fiel com Ele. Então, assim, eu acho que, independente de onde você estiver, você precisa ser obediente ao Senhor. Não são pessoas, não são uma liderança, não é eu agradar a Gabriel, não é isso. Eu acho que é ao Senhor mesmo, certo? E será que eu respondi o que tu quis? Vai, Gabriel, fala. Ele fala mais bonito. Nada, gente. Quem fala mais é ela. Falando um pouco, né, a respeito do lado profissional, né, e você ter seus patrões sendo cristãos, tem o seu lado bom, como também tem o seu lado cuidadoso, né? Até porque, como nós exercemos uma liderança, né? E por saber como é que funciona tudo isso, a gente entende que o nosso patrão também, por ser nosso líder, a gente precisa se submeter aos mesmos princípios que a gente cobra do nosso liderado. E para ser um exemplo para os nossos liderados, a gente precisa ser um exemplo no nosso trabalho também. Amém? E principalmente, né, pelos nossos patrões serem da igreja e tal, a gente também requer mais cuidado, né, para que a gente possa estar trazendo um exemplo para os nossos liderados. E não é minha primeira experiência de trabalhar com cristão, né, é a minha segunda experiência. No caso, foi minha segunda experiência. A minha primeira experiência teve um pouco muito aprendizado, né, com relação à submissão, né. Eu vim de um contexto que eu nunca tinha trabalhado com cristão e eu tive que aprender muito rápido assim como funcionava tudo, né? Então, eu tinha vindo do mundo também, então foi um presente de Deus para aprender a respeito de submissão, né? E foi onde eu cresci, onde eu fui esticado, onde eu aprendi os princípios de submissão mesmo, foi onde eu trabalhei pela minha primeira vez como cristão. E com relação às muitas atividades casadas, realmente, como ela disse, é um pouco complicado, né? Você requer um pouco de força, né? Isso não é para desestimular você a não casar. Na verdade, que vocês casem, é muito bom casar. Mas requer responsabilidade e maturidade, né? Como alguém falou aqui, existe tempo certo para todas as coisas, né? Então, espero o tempo certo para fazer tudo isso, amém? E é isso. Amém. Nossa última pergunta com o Heron, e aí a gente finaliza. Graças a Pai, gente. Não é bem uma pergunta, né? Só que essa temática me chama muita atenção, principalmente quando fala jovem, vida profissional. Eu faço processo seletivo e eu sinto uma dificuldade. Uma das minhas orações, um dos meus cuidados, é em contratar pessoas que sejam cristãos, que tenham uma aliança com Deus. Mas não tem sido fácil. Né? Esse processo normalmente ele demora um dia inteiro, e onde eles têm a oportunidade de se apresentar em vários âmbitos, né? Tanto no conhecimento gerais, como postura, liderança. E é lamentável, né? Porque a gente quer dar oportunidade a um cristão, mas, como a Rafa falou, às vezes se torna um pouco alienado e ele esquece de uma capacitação que precisa ter externa, de uma universidade, de um curso profissionalizante, superior. E isso me entristece muito. E eu louvo a Deus, assim, minhas últimas contratações, eu arrisquei mesmo não tendo, né, aquilo que eu esperava, mas a igreja precisa acordar. Então, me chama a atenção quando você... Para mim, é o primeiro culto que eu venho participar, onde se tem esse momento, essa dinâmica, e a igreja precisa... Vocês não têm noção como isso precisa estar sendo falado para os jovens, porque as oportunidades elas aparecem, mas a pessoa não está pronta. Você fica triste em você escutar muitas vezes
comportamentos e posicionamentos diante do âmbito profissional não preenche. Então, é assim, parabenizar vocês. Vocês realmente têm me conquistado a cada dia a estar perto de vocês, porque é isso que a gente precisa para a nossa cidade, é isso que a gente precisa. Grandes empresas precisam de grandes profissionais, mas para ser grandes profissionais precisa ter grandes competências. Palmas. Muito bom. Gente, não deu para todos falarem, mas eu creio que a gente vai ter mais oportunidades assim, sempre que a gente se reúne para falar sobre algum tema específico. A gente sempre vê muita produtividade, vamos dizer assim. A gente vê um aspecto muito legal, né? Essa coisa mais informal mesmo, de conversa, de a gente estar aqui debatendo sobre um tema. E eu creio que a gente vai ter mais encontros assim. Amém? Como eu disse no início, não pense que isso aqui está sendo somente algo natural. Isso aqui está salvando a sua vida, isso aqui está trazendo um conselho para você. E eu tenho certeza, querido, que em algum momento da sua vida você vai lembrar de um conselho que foi dito, de uma instrução que foi dada, de uma clareza que foi despertada aqui para você. E eu sei que o Senhor vai trazer isso ao seu coração. Amém? Amém?